Boa noite, pessoal. Antes da gente dar seguimento, à nossa aula, eu gostaria de me apresentar bem rapidamente, só para vocês saberem quem é que está falando aqui. Então, eu me chamo Thalia, sou graduanda do curso de enfermagem do 8º semestre, curso aqui na FASC, no Iguatu. E hoje eu quero trazer de forma bem simples, curta e objetiva, informações acerca da linguagem do negro africano. Então, o que a gente tem que entender é que muitas pessoas não sabem que o português falado no Brasil traz inúmeras palavras de origem africanas, em razão da escravidão, dos negros da África no Brasil colônia. Houve uma importante contribuição do continente na formação do que podemos chamar hoje de idioma brasileiro. Muitas palavras existentes em nossos dicionários são usadas em comum sentido, tanto aqui como na Angola. Um fato que eu também não sabia, descobri quando eu fui estudar, e para ver como é interessante. Um exemplo que marca a forte ligação linguística. A vinda dos negros africanos como escravos foi um marco histórico brasileiro, Apesar das precárias condições da escravidão, os povos traficados jamais deixaram para trás a herança cultural do seu povo. Entre os principais grupos que vieram para o continente americano estavam os bantus e os sudaneses, que eu não sei nem se é assim se fala direito a pronúncia, mas o povo Bantu foi o primeiro a fazer a viagem no tráfico transatlântico, que o nome é meio complexo, transatlântico. Dos vários dialetos existentes na África, os que tiveram maior impacto no Brasil foram os quimbundo, o kikongo e o umbundo. Hoje podemos observar no dicionário brasileiro uma variedade de termos que usamos em nossos dias, sem termos a noção, que os termos que nós usamos são tudo de origem, tudo não, a maioria são de origem africana, mais especificadamente do grupo Banto. Entre os exemplos encontrados, por exemplo, algumas palavras que a gente fala que até eu mesmo não sabia que era da origem deles, caçamba, abadá, cachaça, caçula, canga, candango, carimbo, cochilá, dengo, fubá, macaco, macumba, maribondo, moleque, xingar, babaca, cafofo, cambada, muvuca. Então, assim, é importante a gente ter a consciência de que a África é uma das responsáveis pelo português que temos hoje no Brasil, Um idioma rico e variado, originado de vários povos e que conquistou uma identidade única por conta da forte miscigenação linguística. Só que, no entanto, apesar dessa notável diversidade de línguas, todas elas têm uma origem comum, que é a grande família linguística Níger-Congo. Logo, são todas as línguas aparentadas. Olá pessoal, me chamo Beatriz e vou falar sobre a religião negro-africana. A religião do negro africano é o candomblé e a umbanda. Elas foram trazidas por eles que vieram como escravos da África. Entre eles se destacavam dois grupos, os bantus, que vinham das regiões como Congo, Angola e Moçambique, e os sudaneses, que vinham da Nigéria e de Benin, que são os iorubás, os nagôs e os gegês. No Brasil, a religião predominante era o catolicismo, de origem portuguesa, e a chegada das novas regiões foi algo abominante. O candomblé, culto africano que se tornou afro-brasileiro, era encarado como bruxaria. Por isso, era proibido, suas práticas eram reprimidas pelas autoridades policiais.
Assim, os negros passaram a cultuar suas divindades e seguir seus costumes religiosos secretamente. Para disfarçar, identificavam seus deuses com os santos de religiões católicas. Por exemplo, quando rezavam em sua língua para Santa Bárbara, estavam cultuando Inhaçã. Quando dirigiam a Nossa Senhora da Conceição, estavam falando com Iemanjá. Esse processo foi chamado de secretismo religioso. O candomblé tem rituais muito bonitos, realizado ao ritmo de atabaques e encantos em idioma iorubá ou nagô, que variam conforme o orixá que está sendo cultuado. As cerimônias do candomblé são realizadas nos terreiros, que hoje são casas ou templos, mas expressam no nome suas origens. Eram clareiras na matas que os escravos poderiam expressar sua religiosidade. Os ritos são dirigidos por um pai de santo que tem um nome africano, Babalorixá, e a mãe de santo, Yalorixá. Também são feitas oferendas e consultas espirituais através de um jogo de búzios, um tipo de conto do mar que é usado como oráculo, para orientar e fazer previsões. Atualmente, os terreiros de candomblé mais próximos de suas origens estão mais na Bahia, mas existem em todo tipo de cidade e regiões, como todo mundo sabe. A Umbanda surgiu no início do século XX, algumas décadas depois da abolição da escravatura do Brasil. Originou-se na cidade de Niterói, do Rio de Janeiro, um culto afro-brasileiro muito importante, a Umbanda. Ela incorpora práticas do candomblé, do catolicismo e do espiritismo. É um culto mais brasileiro, mais simples e mais popular, até porque seu idioma é o português e não as línguas ou dialetos africanos. Mas a Umbanda também sofreu perseguições, muitos terreiros foram invadidos pela polícia e rituais foram proibidos. Com o tempo foram aceitando a religião, porém até hoje muitas pessoas ainda discriminam. Mas não é só a cor da pele que os traços africanos surgem na sociedade brasileira. Estes também contribuem com diversos aspectos da cultura do país. Comidas, músicas e religiões são outros exemplos de herança africana no Brasil. Neste último caso, em específico, a fé brasileira teve grande influência das doutrinas afro, além do candomblé e da Umbanda. As duas religiões afro-brasileiras mais conhecidas, existem ainda outras que possuem um véu afro em suas características, como a Jurema Sagrada, também conhecida como catimbó. Bom, meu nome é Yasla e eu vou falar um pouco sobre as personalidades negro-africanas. Eu trouxe 5 personalidades que eu achei que foram as que mais marcaram na história. Primeiro foi Dandara dos Palmares. Não há registro do local e nem data do seu nascimento. Acredita-se que ela foi levada ao quilombo dos Palmares ainda quando era uma criança. Lá ela teria aprendido a caçar, a lutar capoeira e a manusear armas. Foi uma das líderes do exército feminino em Palmares e Mulher de Zumbi, com quem teve 3 filhos. Após a tomada de Quilombo pelos portugueses, em fevereiro de 1694, Dandara cometeu suicídio, com medo de ser de novo escravizada. Segundo foi Milton Santos. Milton Santos foi um geógrafo brasileiro reconhecido mundialmente, nascido em 1926 em Brotas de Macaúbas, na Bahia. Ele era filho de 2 professores primários e se formou em Direito pela Universidade Federal da Bahia. Santos foi o precursor da pesquisa geográfica da Bahia e, na década de 1990, tornou-se o único pesquisador brasileiro a ganhar o prêmio Walter Nude com geografia. No mesmo período, ganhou um prêmio Jabuti, o mais importante da literatura brasileira, pelo livro A Natureza do Espaço, lançado em 1996. Terceiro, Carolina Maria de Jesus. Carolina nasceu em Sacramento, Minas Gerais, em 1914. De família pobre, ela cursou apenas os primeiros anos do primário. Quando se mudou para São Paulo, em 1937, para trabalhar como doméstica,
Nesse período, ela mantinha um diário em que relatava o seu dia a dia como moradora do Canindé, bairro de São Paulo, em 1958. Após fazer uma reportagem no local, o jornalista Audálio Dantas conheceu Carolina e leu seus 35 diários. 2 anos depois, o conteúdo desse diário foi publicado com o título de Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. A obra vendeu mais de 100 mil exemplares em 40 países e foi traduzida em 13 línguas. 4. Lima Barreto. Nascido Afonso Henrique de Lima Barreto, em 13 de maio de 1881, no Rio de Janeiro, Lima Barreto cursou a Universidade de Engenharia, porém a abandonou em 1902 para cuidar do seu pai, que sofria de distúrbios mentais. Tornou-se funcionário público para sustentar a família e escrevia reportagens para o jornal carioca Correio do Amanhã, denunciando o racismo e a desigualdade social no Rio de Janeiro. Ele morreu em 1922, aos 41 anos, considerado louco. Deixou uma obra de 17 volumes, pelos quais nunca recebeu nada. E 5. Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis é o maior escritor da literatura brasileira. Porém, não há evidência de uma cronologia legítima sobre sua vida nas escolas. Nasceu em 21 de junho de 1889, no Rio de Janeiro. Machado de Assis se tornou um escritor conhecido em 1872, com a publicação do romance Ressurreição. Ele foi eleito o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. O livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado em 1881, é considerado sua maior obra e uma das mais importantes em língua portuguesa. A cultura africana ela se espalhou pelo mundo com a prática da escravidão e mudou os conceitos e crenças de muitos povos, como ocorreu no Brasil. A cultura africana ela é uma pluralidade de manifestações folclóricas e culturais envolvendo toda a África. Esse velho continente é uma mescla de crenças, ritmos, temperos e cores, o que o fazem peculiar. Ele se mesclou, por exemplo, na dança, na culinária e religião. Grandes festas brasileiras como o Carnaval e o Maracatu, eles têm suas bases em ritos africanos. Sua religião ela se misturou às crenças católicas e daí surgiram também o candomblé e a umbanda. As evidências arqueológicas elas mostram que a África é o berço da humanidade, onde surgiu os primeiros africanos. Entre o século XV e XVI, foi onde se deu início ao tráfico de escravos na África, posto que o território ele foi conquistado pelos europeus. O Brasil ele foi uma colônia de exploração para onde foram enviados milhares de africanos. E eles influenciaram muito o idioma português, a culinária, as festas tradicionais e etc. No século XIX, através da Conferência de Berlim, a África ela foi partilhada entre as nações mais industrializadas. Essa divisão ela durou até o final da Segunda Guerra Mundial, que foi quando os países eles obtiveram sua independência. Após muitas guerras, golpes, genocídios, a África ela vai se estabilizando politicamente e soma hoje mais de 50 países com a população aproximadamente de 1 bilhão de habitantes. A dança africana ela se caracteriza pelos movimentos corporais energéticos dos quadris, pernas e ombros. E com o tráfico de escravo, esse meneio de corpo se espalhou pelas regiões para onde foram enviados. Cuba mesclou a intensa música do colonizador espanhol com o movimento dos corpos africanos e foi assim que surgiram a salsa e a rumba, duas danças bem ativas e peculiares. No Brasil, uma mistura de batuque com a polca, assim como o machixe deu origem ao samba. Da África também vieram várias danças dos Estados Unidos, qual o sapateado, charleston, funk, como também o moderno hip hop. A capoeira é uma grande expressão da cultura afro-brasileira.
cujo que a mistura ginga, dança e música. Ele veio dos escravos africanos que por aqui apontaram e que, para disfarçar as lutas, acrescentaram a dança. Hoje é equivocado dizer que se luta capoeira, já que o correto é jogar. A capoeira ela é famosa no mundo todo. É uma cultura africana que só cresce e atrai pessoas de diferentes nações. O jogo ele transcorre o ritmo de tambor, berimbau e palmas, enquanto se canta as músicas tradicionais das apresentações. Embora hoje seja uma manifestação disputada principalmente na Bahia e no Rio de Janeiro, nem sempre foi assim. Assim como o samba, a capoeira, ela foi perseguida pela polícia. E jogá-la era sinônimo de bandidagem e vagabundagem. Somente mais recentemente esse estigma ele foi superado. A África ela sempre foi um continente de muitos credos, rituais, deuses, sacerdotes e magos. Com o tráfico negreiro, essas crendices elas se fundiram a elementos de outras religiões. No Brasil, há o candomblé, que tem suas bases no culto aos orixás, além da Umbanda, um misto de elementos africanos, espiritismo e catolicismo. O voodoo é uma religião da qual participam pessoas de Cuba, Haiti, República Dominicana, além do estado americano da Louisiana. Na Jamaica se pratica o OBA, em que se cultuam os ancestrais africanos, bem como o Mina, uma mistura de religião, música e dança do povo. A culinária também ela pode ser inserida dentro da cultura africana, principalmente no que se refere a temperos. E lá vieram, por exemplo, o hábito de temperar a comida com pimenta, azeite de dendê e leite de coco. O feijão preto, que era tão apreciado nas senzalas, ele foi servido nos banquetes da Casa Grande, em saborosas feijoadas. As baianas, atualmente, elas são famosas mundialmente por servirem acarajé, vatapá e caruru. Os Estados Unidos também sofreram forte influência gastronômica africana, posto que ali se criou a expressão soul foods, os alimentos da alma. Na tradução, são comidas influenciadas pela culinária africana. O carnaval é uma festa que, no Brasil, se baseia nas tradições africanas, posto que recheado o samba e a marcha. O maracatu de Pernambuco mescla as culturas dos africanos, indígenas e europeus, que originaram uma apresentação colorida. Tem igualmente o Bumba Meu Boi, encenação que lembra uma lenda africana a respeito da morte e ressurreição de um boi, a festa de Iemanjá, de caráter religioso, deposita nas águas oferendas para a Rainha do Mar. Também na América do Norte há diversos festivais sobre a cultura negra, além de manifestações que vão da dança ao cinema. E podemos citar como exemplos o Black Dance em St. Louis, assim como o Afro Punk Fest em Nova York.